A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Olá, queridos internautas, muito boa tarde. Eu sou Maria Odete, estamos aqui mais uma vez para levar até vocês mais um programa da Grande Fraternidade Branca Universal. Quero que o Sr. João Gilberto também os cumprimente, que nós possamos começar o nosso programa dentro de uma energia bastante especial. Muito boa tarde, Sr. João Gilberto. Boa tarde, Odete. É com muita satisfação que nós estamos aqui e hoje, como sempre, vai ser um programa muito especial. A Odete vai falar, porque nós vamos falar de um comando muito superior, de muita luz, né, Odete? Exatamente. O nosso programa hoje tem muitas informações, muitas orientações, então, para cada um de vocês, através do nosso grande mestre, do nosso comandante estelar, Astar Sheran. Mas antes eu gostaria de fazer uma outra introdução da abertura das Olimpíadas na China. Foi um dos espetáculos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. E eu tenho certeza que dificilmente uma outra Olimpíada terá uma abertura tão magnífica, tão maravilhosa como a que foi apresentada. O povo chinês, eles estão muito preparados a mostrar para a humanidade, assim, bastante interessada no futuro, tudo o que vai acontecer no futuro. Eles mostraram já uma prévia daquilo e que a humanidade virá a viver, a conviver, a absorver, enfim, todas as novidades da nova era. E eu fiquei bastante emocionada com aquela abertura, com aquelas cores, com os sons, todo aquele preparo, porque eu não esperava que fosse tão magnífico. E eu tenho certeza que toda a humanidade do planeta Terra, que tiver a oportunidade de ver aquela abertura tão sensacional, ainda estão vivendo sob aquela emoção. Então eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes de termos feito 2 programas atrás falando um pouco da China com relação ao mestre Lanto, e antes dele então nós fizemos um programa com a mãe Kuan Yin e falamos bastante da China, abertura das Olimpíadas. Então isso nos deixou bastante felizes.
porque parece que os mestres já tinham nos colocado na frente de tudo aquilo para que nós pudéssemos falar alguma coisa sobre o povo chinês. Eles estão de parabéns. Eu tenho assim uma simpatia muito grande pelos orientais, porque eu sei quanto eles são disciplinados, de quanto eles procuram a perfeição, de quanto eles dão importância e valor para as cores, e as cores, como nós sabemos, são as energias que nos dirigem, porque cada uma delas tem as suas virtudes. Então tudo isso é muito importante. Eu desejo que fique bastante registrado no coração de cada um, para que as pessoas possam entender o que significa, então, energias, vibrações, consciências de cores, sons e luz. E os chineses são bastante adiantados com relação a isto. Então, senhor João Gilberto... A gente já tinha antecipado, porque primeiro começou pela data. 8/8/2008, às 8 horas, 8 minutos e 8 segundos. Então, a gente observa o quê? Que isso é um comando superior de uma civilização muito avançada, fantástico para o nosso planeta e para a humanidade. Por quê? Foi um momento mágico, um momento onde as pessoas estavam extasiadas diante de uma televisão ou diante da internet, vendo a sabedoria de um grande povo que já tem mais de 5.000 anos, passou por fases muito difíceis, teve comandos inclusive de ditadores, mas hoje está dentro de um aspecto econômico, financeiro e principalmente cultural, dando ensinamento para todo mundo. Como a Odete falou, eu também me senti assim muito emocionado, porque eu tenho assim, muito carinho pelo povo oriental, pelo povo da Índia e pelo povo do Egito, que são grandes civilizações que nos ensinam, mas nós brasileiros, como a gente já falou também, a gente tem tudo isso aqui dentro do nosso país, né, Odete? Sim. Nós temos tudo isso, muitos já têm consciência, todo esse futuro que estão nos mostrando aí. Alguns ainda não, ainda estão meio adormecidos, mas nós esperamos, não é que daqui a mais alguns anos toda a humanidade passe a pensar, a conviver e a viver a nova era, porque ela está chegando, trazendo muitas novidades, trazendo assim muita luz dentro de todos os setores de nossas vidas. Ela vem trazendo luz para tudo aquilo que nós devemos fazer, para tudo aquilo que nós devemos deixar como legado desses novos tempos. Nós somos os pioneiros realmente desta nova era, porque a nova era começou antes de terminar o século passado e ainda vai adentrar alguns anos. É como assim duas energias que vão se transpondo uma sobre a outra, até que de repente a era de peixes deixe de existir e nós então passemos a viver inteiramente a era de aquário. A era da chama violeta, misericordiosa, que nos foi deixado como legado para o perdão das nossas faltas, para que nós possamos então correr nesse adiantamento da nossa ascensão, porque nós estamos destinados a ascensionar. A Terra, o corpo espírito da Terra já é ascensionado. A Terra já é ascensionada e livre. Apenas a sua humanidade ainda tem karmas para cumprir, ainda tem resgates, e então nós estamos vivendo esses novos tempos muito conturbados, porque tudo está muito acelerado. Os planos superiores, eles estão ainda aguardando a elevação da Terra. Então a Terra precisa correr, porque os planetas não podem ficar toda uma era inteira esperando que a Terra caminhe. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Hoje vamos falar um pouco sobre Astar Sheran, o grande comandante, né, dos planos superiores, que vem trazendo tudo aquilo que significa reforma para a nossa humanidade. Eu vou passar a palavra ao senhor João Gilberto, porque ele tem muitas informações para passar para cada um de vocês. Exatamente. O comandante Astar, ele tem um poder muito potente, porque é o comando de mundos extraplanetários. Então, o que a gente vê, por exemplo, no mundo de civilizações que aconteceram na Atlântida, na Mesopotâmia, na própria Grécia, a civilização romana, ou seja, todas as civilizações, e principalmente também que nós vimos hoje, a coisa fantástica da civilização chinesa, oriental, existe todo um comando desse complexo de seres de luz que trabalham, e trabalham sempre sob o comando de Jesus, que também tem o nome de Sananda, um comando muito poderoso que está justamente nesse momento expandindo essas energias. Então ele sempre
citam o lado da consciência crística, o lado da luz, é a energia que está nesse momento impulsionando a nova era, né, Odete? Sim, exatamente. O comandante Astar Sheran, ele vem trazendo todas essas novidades para nós, através do seu comando estelar, juntamente com outros comandantes também, porque nós temos conhecimento de alguns deles. Starir é um deles, né, um dos comandantes. Até eu gostaria de fazer uma colocação assim particular. O comandante Astarir foi um comandante que fez a minha carta cósmica e eu não esperava que viria dele. No ano de 2000, quando então eu quis conhecer as minhas vidas siderais, cósmicas, enfim, e foi ele, e foi então através de um canal que ele passou muitas informações de uma vida que eu tive muito antiga. Então, para vocês terem ciência disso, o quanto é importante as informações que os mestres passam para toda a humanidade, e para aqueles em particular, como foi o meu caso, buscar informações particulares minhas. E também, além de Astar Sheran, tem o comandante Ashner, não é, Sr. João Gilberto? Perfeito. Comandante Ashner, que é um dos mestres, trazendo informações e trazendo orientações para nós, assim, de uma maneira bastante profunda. Existem muitos comandantes estelares, milhares deles, comandantes com suas naves, eles estão a postos sobre o nosso doce planeta Terra, não é, digamos assim, porque eles têm um amor imenso pela Terra e por toda a nossa humanidade. Então eles estão a postos no sentido de fazer com que todos os acontecimentos que nós venhamos a vivenciar sejam bastante suaves, não com tanta dor, não com tantos horrores como seria de esperar se esses magníficos seres de luz não estivessem então nos amparando. Concorda, Sr. João Gilberto? Perfeitamente. O que a Odete falou, comando, Ashtan, é justamente a divisão, porque veja bem, o cosmo, o que a gente olha para o céu, já existe toda uma carta de seres que estiveram aqui e qualificaram os quadrantes do universo. Então, todos esses quadrantes do universo, eles estão sob esse comando de seres que têm uma potência fabulosa. Por quê? Nós estamos na terceira dimensão, existem infinitas dimensões. E tudo isso vai se intercalando através do processo de ascensão, como a Odete falou, do nosso planeta. Porque você imagina o planeta, mas o planeta também ascensiona? Lógico. O planeta, apenas a composição energética do planeta, ela é diferente da nossa, mas é um processo também evolutivo de ascensão. O comando tem um poder fabuloso porque eles operam em todos os quadrantes do universo. Então, tudo que você imaginar, Órion, as Pleiades, as Íades, inclusive até próximo de Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa, na Via Láctea. Andrômeda é uma galáxia que está próxima da nossa. Mas isso segue uma potência de energia infinita, por quê? Porque o universo é infinito. Até a gente citou num dos nossos programas que você é uma daquelas estrelas que está lá. Você está aqui na tridimensionalidade, mas na realidade você é um ser cósmico, você é um ser de luz, você é um ser estelar. Então esse comando trabalha muito intensamente esse aspecto, né, Odete? Sim, concordo com o senhor. E gostaria de dizer que também Astar Sheran, em uma de suas mensagens, ele diz o seguinte, que eles estão aqui na Terra para nos ajudar, para nos auxiliar. Eles vêm com muito amor, que a humanidade não deve temê-los, que a humanidade deve ficar tranquila quando souberem da presença física deles aqui. Porque, na verdade, espiritualmente, eles nunca nos deixaram, eles estão sempre a postos, protegendo a nossa humanidade. Então, nesta mensagem, Astar Sheran diz que eles já aterrizaram aqui, estudaram nosso viver, toda a nossa vida, como nós levamos as nossas vidas, enfim, e que eles querem modificar isto. E que eles estão aqui para nos trazer muito amor, muito auxílio, muita ajuda realmente, porque o planeta Terra é um planeta especial dentro da nossa galáxia. O planeta Terra é aquele que abriu seus braços, até mesmo para receber retardatários de outras estrelas. Então ele é muito bem visto e muito querido por todos os mestres ascensionados. E os comandantes, eles estão a postos, e é bom que a humanidade saiba, sem temê-los de maneira alguma.
apenas tomando um certo cuidado com tudo que vocês ouvem por aí das pessoas que não têm conhecimento, porque muitas vezes é jogado nas consciências das pessoas que esse lado das naves, enfim, esses comandos estelares, eles vêm com o intuito de destruição e isto não é verdade. Então, Astar Sheran pede que toda a humanidade que tem conhecimento ou que sabe da existência dessas naves para terem assim um discernimento, um bom senso de separar a verdade daquilo que é apenas colocado na cabeça das pessoas, conceitos pessoais, na verdade, que muitas vezes não condizem com aquela verdade dos mestres e dos comandantes sobre o nosso planeta. O que a Odete está falando é muito importante, porque a gente vê principalmente em termos de cinema, de filme, o terráqueo ele tem esse lado belicoso, que nem a gente vê um filme Independence Day, esses filmes assim, as pessoas se impressionam, mas na realidade isso é 0,001 do que são esses seres. Por quê? Eles são seres que já têm um padrão energético altamente desenvolvido, como inclusive eu falei até num programa que eu fiz, falei sobre o DNA. O nosso DNA tem 2 hélices. O DNA desses seres tem até 12 hélices, ou seja, eles têm uma sabedoria, uma energia, uma evolução fabulosa. E esses seres, dentro do estudo mais avançado do nosso planeta, foram eles que civilizaram praticamente todos os pontos do nosso planeta. Da Atlântida, da Mesopotâmia, do Egito, dos Incas, dos Maias, ou seja, todas essas civilizações que nós tivemos no passado e que ainda vão se apresentar, elas foram, no caso, identificadas e elas foram desenvolvidas por esses seres altamente desenvolvidos, né, Odete? O senhor falou muito bem, porque na mensagem do mestre Astar Sheran, ele toca exatamente neste assunto. Ele faz uma colocação assim bastante interessante, porque eles estão apostos e desde a época em que no passado, muito recente até, talvez na metade do século passado, foi colocado o fato, não é, de jogarem a bomba atômica. Realmente ela caiu em Hiroshima, mas acontece que havia outros projetos de outras bombas. E o mestre então diz que eles intervieram e isto não aconteceu. Quer dizer, já foi uma bênção para a nossa humanidade. Evidentemente, aquele primeiro acontecimento, talvez de uma forma kármica, nós não sabemos, a espiritualidade é quem sabe, foi preciso que acontecesse, mas os outros projetos, os outros planos de bombas atômicas, eles não permitiram que acontecesse, protegendo então assim toda a nossa humanidade, porque então não seria mais como foi em Hiroshima, seria em qualquer outro ponto do planeta que nós não sabemos. E eles então fizeram esta interferência. A partir daí nós já devemos a eles muito amor e muita gratidão por essa interferência de proteção para que nós chegássemos então até aqui, né, até este momento. E uma outra coisa que Astar Sheran também nos diz é que nos planetas deles não existem doenças, porque eles eliminam as suas causas. E uma vez que eles conseguiram, uma vez que eles fazem a eliminação das causas das doenças, o projeto deles para a nossa humanidade é um dia poder revelar o como isto pode ser feito e erradicar de uma vez por todas toda e qualquer doença que existe em nosso planeta. Esse também é um dos auxílios que mestre Astar Sheran e toda a hierarquia da Fraternidade Branca pretende passar para a nossa humanidade. Vejam bem a importância de nós nos prepararmos então para que um dia os nossos descendentes possam ter este conhecimento. E nós então estarmos numa outra dimensão, ou talvez até mesmo aqui reencarnados, sabendo que não mais sofreremos doenças, nem dores de qualquer espécie, porque esses seres divinos de tanta luz e tanto amor deixaram aqui esses conhecimentos e essas revelações. Odete falou com muita propriedade, porque é muito importante que ela falou, que é o quê? É sobre a energia atômica. Por quê? A energia atômica, apesar de num determinado momento ela comprometer o nosso planeta, que foi comprometido inclusive até mais intensamente naquele acidente que teve lá em Chernobyl, é justamente isso. A energia atômica, ela interfere em todo o cosmos, porque é uma energia muito poderosa e é uma energia também destrutiva.
Então, isso que a Odete falou é muito importante, porque, felizmente, uma das grandes potências, a Rússia, inclusive através de muitos acordos com os Estados Unidos, eliminaram uma série de situações de bombas. Mas ainda existe aí algumas situações no mundo, a gente tem muito aí um lado belicoso, principalmente no Oriente Médio, que os mestres ficam muito preocupados, por quê? Porque justamente uma terceira guerra mundial seria a destruição do nosso mundo, não só aqui, mas interferiria em todo o cosmos. Então, isso que a Odete falou é muito importante, porque os mestres, sutilmente, esses comandantes, esses seres de luz, dentro de uma lei de livre-arbítrio, eles procuram que os grandes líderes dos países de primeiro mundo, principalmente Estados Unidos, a França, a Inglaterra, que esses líderes entendam definitivamente que isso é um perigo, tanto para nós, como para até o cosmos. Então, vamos usar a evolução, a tecnologia, para bem da humanidade. E, infelizmente, em determinados períodos na nossa civilização, isso foi usado até contra o próprio homem, né, Odete? O senhor falou muito bem da guerra. O mestre também nos diz o seguinte, Astar Sheran, sobre a guerra que se desencadeia nos planos espirituais, com expansão no planeta Terra, isto é, com reflexo no planeta Terra. Porque todos esses projetos de guerra, eles chegam até a nossa humanidade como reflexos daquilo que já está acontecendo no plano espiritual. Realmente é bastante grande esses confrontos entre as sombras, digamos assim, e a luz. Quer dizer, o trabalho de amor dos mestres e o trabalho daqueles que querem destruir toda uma galáxia, não vou dizer nem mesmo somente o nosso planeta Terra ou os demais planetas do nosso sistema solar, mas toda a nossa galáxia. É projeto daqueles que vivem nas sombras fazer uma grande destruição. Então vocês imaginem o combate imenso, enorme que existe nos planos espirituais, e cujos comandantes, que nós estamos falando sobre eles agora, o quanto eles têm lutado em favor da luz, em favor do amor, em favor da harmonia, e o quanto eles têm auxiliado o nosso planeta Terra, eu volto a repetir, porque de todos os planetas do nosso sistema solar, a Terra é o que mais necessita do auxílio desse grande amor, enfim, dos mestres, e de toda a harmonia que Ele quer que a nossa humanidade venha a viver, então, daqui para frente. Eu gostaria então de passar a palavra para o Sr. João Gilberto e pedir a ele que no final fizesse o nosso pedido de intervalo. Pois não. Então, a gente hoje está falando um assunto muito importante, porque nós estamos falando do nosso mundo, que tem todo esse aspecto da ancoragem, né? Nós temos os anjos, temos os arcanjos, temos os elementais, temos os devas, mas a gente tem esses grandes seres que estão sempre nos protegendo. E vocês devem estar notando que o ser humano, inclusive, o homem, ele está evoluindo. A semana passada já foi descoberta, por exemplo, que lá em Marte existe a possibilidade de vida. Por quê? A vida está ligada com a água, com a molécula da água. Então já foi identificado em Marte que lá teve água. Veja bem, isso é um estudo muito mais avançado que os mestres, esses grandes comandantes que a Odete citou, da Frota Estelar, vão, através das novas crianças, através dos novos jovens, trazer uma nova mentalidade de evolução. Por quê? O homem ele sempre quis saber a sua origem do lado de fora. Ele vai identificar isso. A nossa origem está aqui dentro. Porque muito de toda a civilização que nós tivemos aqui no nosso planeta, se a gente estudar, através da arqueologia, através de novas ciências que vão se expandir de uma maneira fabulosa, a gente vai passar a compreender isso e, principalmente, a gente vai compreender que tudo isso tem que ser usado pelo lado da paz, da fraternidade. Foi um momento fantástico na China, praticamente o mundo inteiro, naquela energia da festa, a energia de ver a bandeira do seu país passar ali pelo palco, tudo ali. Então, a gente vai deixar aqui um pequeno intervalinho. E não saia daí não, porque o assunto é muito palpitante, é só um minutinho, nós já estamos de volta.
Nós estamos encantados com essas imagens que nos foram mostradas agora. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa. E sob a emoção, não é, de vermos a figura do Mestre, que me deu a impressão agora de que ele não está tão somente nesta tela, mas está aqui ao nosso lado, fazendo com que nós levemos até vocês a sua palavra. E no final, então, nos últimos minutos, eu devo ler um pequeno trecho de uma mensagem de Astar Sheran, que eu gostaria até de contar um pouquinho dessa mensagem. Muitas pessoas já têm conhecimento dela, porque ela foi enviada para nós no ano de 1995. Aqueles que não conhecem a história desta mensagem, muitos não conhecem, eu gostaria de passar, então, brevemente. O Mestre nos mandou uma mensagem maravilhosa para todo o final do século passado e para talvez até este século inteiro que nós estamos agora. Então, isso aconteceu da seguinte forma. De acordo com o que nos foi contado, e eu vim a saber desta história numa conferência que eu participei no Rio de Janeiro, mais precisamente em Teresópolis, num conclave da Grande Fraternidade Branca. Então, nos foi dito o seguinte, que no norte do nosso país, um navio estava no porto e um marinheiro, então, no convés do navio, ouvindo suas músicas, fazendo o seu lazer, o seu momento de descanso. Ouvindo aquela música num radinho, enfim, num gravador. E, de repente, ele se ausentou por alguns momentos, talvez para fazer um lanche, não sabemos bem ao certo. E quando ele voltou, ele quis novamente ouvir a fita e já não tinha mais músicas na fita, não tinha mais nada que dissesse respeito ao que ele tinha deixado antes, mas tão somente a mensagem de Astar Sheran com sua voz diferente, um pouco diferente da nossa, bastante metálica, assim, de uma forma que talvez nós possamos até imaginar, mas somente ouvindo a voz do Mestre é que nós podemos sentir a verdade das palavras que ele deixou para nós. E nesta mensagem ele nos traz muitas orientações, muitas direções, fazendo com que a humanidade tome consciência de tudo aquilo que os homens pretendiam fazer com o planeta Terra. E eu disse pretendiam porque foi cortado. Conforme nós dissemos no começo, aqueles projetos maléficos foram dissolvidos pelos seres de luz. E no final, então, eu vou ler um pequeno trecho desta mensagem, que depois aquela fita foi feita muitas cópias, depois foi traduzido, digitado, e eu tenho muitas cópias dessa mensagem, e aqueles internautas que estiverem interessados, porque ela é muito profunda, é uma mensagem de muita luz maravilhosa, de passar esta mensagem para cada um daqueles que se interessarem. O meu e-mail é dana8r@yahoo.com.br. Se vocês entrarem em contato comigo, eu farei o possível para chegar até as mãos de cada um de vocês uma cópia desta mensagem. Então, dando continuidade, força, o poder energético desses seres, então eu vou passar para vocês alguns dos desenvolvimentos que eles vão proporcionar para a humanidade. A especialização na educação espiritual, porque, veja bem, a nossa educação espiritual ainda, ela está na fase de maturidade. As pessoas ainda imaginam que uma religião é a solução de uma série de situações da vida dela. A religião, ela ajuda, mas a ajuda está principalmente dentro da própria pessoa, que é o quê? É o autoconhecimento, a autorrealização. Então, a educação espiritual, um conhecimento avançadíssimo sobre ascensão, porque as pessoas ainda fazem um pouco de confusão com relação a esse termo ascensão. Depois tem também a pesquisa científica, que a gente já está vendo o autodesenvolvimento da pesquisa científica, vai ser impressionante. A comunicação, ela vai sofrer mudança fantástica. A gente está vendo que cada dia que passa, a gente online sabe de tudo que está acontecendo aqui, mas a gente vai ficar sabendo também de outras esferas muito mais superiores. Monitoramento de assuntos planetários. Por quê? Nós estamos saindo daqui, mandando sonda para Marte, mandando sonda para Vênus, Saturno, ou seja, todos os planetas que nos cercam. Comunicação, o monitoramento desses assuntos vai ter uma evolução fabulosa. O bem-estar das pessoas, através do processo de estudo em equipe, em grupos, isso vai desenvolver muito. Por quê? O grupo, a equipe, leva sabedoria para as pessoas. É o que a gente faz aqui nos nossos cursos, o intercâmbio que a gente faz aqui, com pessoas que têm as mais variadas linhas de pensamento educacional.
Habilidades políticas, por quê? Hoje ainda a gente tem os grandes líderes ainda, através de um processo muitas vezes egóico, um processo muito individualista, a maioria não pensa na coletividade do planeta, pensa apenas muitas vezes em abocanhar uma situação. E isso vai passar por um processo fabuloso. Direitos universais interplanetários, que é o relacionamento do nosso mundo, porque a gente não está sozinho no universo. Nós estamos aqui, seres fantásticos que também nos completam. E instrução e recolocação da mídia, porque hoje a mídia, as notícias que a gente vê, infelizmente, são notícias muito desagradáveis, notícias sempre chocantes, e isso vai criando um inconsciente coletivo muito perigoso para o nosso planeta. Se a gente tivesse exercícios em determinados períodos do ano, determinados portais, o exercício, por exemplo, de decretos, até o Odete falou no programa, de meditações em benefício da humanidade, queria requalificar muitas dessas energias involutivas. Então, esses são alguns das grandes ciências que vão ter um crescimento fantástico. Por quê? Porque esses seres eles estão sempre ancorando todos esses ensinamentos, né, Odete? O senhor falou com bastante propriedade também com relação às mudanças que irão ocorrer e que já estão ocorrendo. Então tem um trechinho da mensagem que diz assim: uma longa e árdua campanha foi empreendida contra as forças negras que partem do invisível, atingindo os habitantes terrestres e sem serem por eles percebida. Então, evidentemente que a humanidade já percebeu que existe no plano superior, nos planos espirituais, toda essa confusão, todo este confronto, porque nós recebemos esses reflexos. Mas o mestre também diz o seguinte, que tudo isso foi necessário que a humanidade soubesse e apreendesse essas guerras que estão havendo nos planos espirituais, porque aqui também diz assim: como consequência benéfica dessa campanha ininterrupta no plano astral dirigida contra as forças negras e as hordas pervertidas dos mortais, tornou-se possível agora transferir essa batalha para o plano físico visível, onde os humanos podem mais eficientemente defender-se e onde os resultados são mais tangíveis. O que o mestre está querendo dizer com isto? Que se a humanidade não souber que existem essas guerras nos planos espirituais, nada poderá ser feito. E se a humanidade nada fizer, ainda que seja nos planos espirituais, as trevas poderão, com o tempo, se saírem vitoriosas, porque então a humanidade não terá feito nada. Então, qual foi o procedimento e a preocupação dos mestres e de Astar-Sheran com relação a nós, a nossa humanidade? Foi fazer com que nós soubéssemos dessas guerras espirituais, desses confrontos entre os planetas, entre tantas estrelas da nossa galáxia. Com relação a isso, então, foi preciso que a nossa humanidade soubesse disso e então fizesse um trabalho espiritual. Como? Com as suas preces, com os decretos que nos foram enviados, com os apelos a eles, porque a nossa humanidade só poderá ser salva de tudo isso através do próprio homem. É através da nossa energia que os mestres podem atuar. Quando nós fazemos nossas preces, nossos decretos, como eu costumo dizer, porque foi como eu aprendi, eles colhem as nossas energias através do nosso verbo, através da vibração da nossa voz ou dos nossos pensamentos. Eles levam para o plano de luz, multiplicam, expandem tudo aquilo que nós fazemos de forma espiritual e depois nos devolve para que venham envolver a cada humano, em cada lugar do planeta, onde haja necessidade deste auxílio, onde haja necessidade destas energias. Veja como é importante nós auxiliarmos e ajudarmos desta forma. Então, eles dizem o como nós podemos nos livrar, auxiliar os mestres nesta guerra que está havendo nos planos espirituais e que nós estamos vivendo também até aqui no plano físico, como reflexo, eu torno a dizer. Ainda existe mais uma coisinha que eu gostaria de colocar antes de ler a mensagem, o trecho da mensagem na íntegra. Operar-se-á então uma rápida mudança na superfície da Terra. Aquilo que o Sr. João Gilberto disse ainda há pouco com relação às mudanças. Haverá mudanças não somente de regiões, como também dos continentes. Haverá mudança dos continentes, como já está ocorrendo. Este último terremoto no Japão
já fez com que alguma coisa mudasse na face do planeta com relação ao contorno, digamos assim, que nós recebemos alguma informação recentemente, e tudo isto irá acontecer de uma maneira mais intensa. Quero deixar bem claro o seguinte, que ninguém deve sentir nenhum medo, enfim, porque eles estão fazendo com que tudo aconteça de maneira suave, de maneira a não trazer tantos sofrimentos. E quando acontecem coisas como esse terremoto do Japão, que foi terrível, que foi ceifadas muitas vidas, enfim, nós não sabemos do lado espiritual por que ocorreu isso, mas existe a lei de causa e efeito e existe a lei kármica. E se nós formos estudar profundamente o porquê disso, nós vamos encontrar um motivo. Porque nada acontece por acaso e os mestres nos dizem que tudo está dentro da mais perfeita ordem cósmica. Perfeito, isso é interessante que a Odete falou, porque a gente vai passar por alguns períodos e já está passando, a gente vê, chuva demais, neve demais, então, é que inclusive eu já expliquei também nos meus programas que eu tenho da alunomia, a natureza, o planeta, ele também passa por um processo de mutação. Só que aconteceu o quê? O homem foi destruindo, o que acontece? Agora, aquela parte onde a natureza funcionava com harmonia, dentro de um processo padrão de vibratório normal, agora está um pouco comprometido. Por quê? Porque justamente a ecologia, todo o sistema do ecossistema do planeta, ele foi alterado. Então, as coisas acontecem com muita intensidade. Mas também eu deixei bem claro o seguinte, a gente não tem que se preocupar com isso, nós temos que se preocupar justamente o quê? É através da evolução da nossa consciência, do nosso padrão de vibração, sempre vibrar em padrões elevados, porque os mestres, os arcanjos, os anjos, eles estão sempre do nosso lado nos amparando. Então, é lógico, dispensações vão acontecer, mas as pessoas têm que cada vez mais procurar elevar o seu padrão de vibração, né, Odete? Exatamente, elevar o nosso padrão de pensamentos, de sentimentos e as nossas vibrações de paz para toda a humanidade, para todo o planeta Terra. Eu gosto muito de saber daquelas pessoas que pensam como eu quando fazem seus apelos e decretos e pedem para toda a humanidade. E se nós fazemos um decreto significa o seguinte, eu estou decretando diante das forças do alto de luz, isto que eu desejo para mim e para a humanidade. Então, quando nós fazemos isto, nós fazemos para a humanidade, mas nós somos humanidade. Então, nós estamos pedindo para nós mesmos em primeiro lugar, como se nós fôssemos a fonte desses apelos diferentes, dessas preces diferentes, enfim, tudo aquilo que agora pertence à nova era, a era de Aquário. Evidentemente que aquelas preces antigas, não tão tradicionais, elas permanecerão assim, digamos, para sempre, dentro daqueles que entendem, que aceitam dirigirem-se às forças do alto, a Deus, enfim, daquela forma. Mas nós que temos uma outra consciência, a consciência da nova era, a consciência dos seres de luz que estão auxiliando com tanto amor, então nós obedecemos quando eles nos enviam então esses decretos para que nós possamos fazê-lo e então, através desses decretos, entrarmos em sintonia com eles, com a energia de amor desses mestres, e desta forma, então, nós estaremos auxiliando toda a nossa humanidade. Esta é a nossa maneira de servir. Foi assim que fomos treinados para que possamos ser útil a toda uma humanidade. Não importa que nós estamos aqui nesta cidade de São Paulo, enfim, nesta infinidade do nosso planeta, e se nós daqui enviamos uma vibração de paz, uma vibração de amor, uma vibração através de um decreto, de um apelo, para o nosso irmão que está do outro lado do planeta, o nosso irmão, digamos, por exemplo, na África, porque ali tem tanta gente sofrida, tem aquele povo tão sofrido, aquelas crianças que estão perecendo por falta de alimento, enfim. Se nós enviarmos a eles uma vibração através de um pedido, nós estamos oferecendo aos mestres a nossa energia e é através do próprio homem que eles podem enviar o seu auxílio. Então é a nossa maneira de servir a toda uma humanidade e aquilo que nós fazemos, nós não sabemos para onde vai, não é, Sr. João Gilberto? Nós estamos fazendo esse trabalho aqui, fazendo esse pedido aqui,
sem sabermos aonde está sendo levada a nossa energia. Vejam a importância, não é, de fazer um trabalho como esse. É muito importante, tem sintonia com o mundo inteiro da internet. Então, muitas vezes uma pessoa está ouvindo a gente falar em outro lugar do planeta. Então, só para vocês terem uma ideia, o amor desses mestres, eles normalmente dão alguns termos para aquilo que eles consideram os filhos deles, que somos nós. Então, através de um processo que eles chamam de messias coletivos, são 144 mil mestres que, através da sua energia, vai requalificar tudo isso que a Odete falou anteriormente. E eles também falam que nós somos sementes estelares do ofício do Cristo. Por quê? A gente já explicou também nos programas, o Cristo está na nossa câmara do coração. Então, quando a gente descobrir esse gatilho, sementes estelares do ofício do Cristo. E eles também dão uma incumbência para nós, cada um se identifica, no caso, através do livre-arbítrio, que é o quê? Vocês são embaixadores da paz. Então, a paz, ela começa primeiro dentro de cada um. Através desse processo individual, essa paz espalha para o mundo inteiro, né, Odete? Nossa, que bonito foi isso, não é? Que eles nos deram essa atribuição. Eu gostaria de dizer o quanto nós somos importantes para eles também. Porque uma atribuição como essa, de tanta luz, não deixa de trazer uma certa responsabilidade que nós temos para com eles, no sentido de servir, de auxiliar-nos, porque eles estão servindo a nossa humanidade e nós seremos então apenas auxiliares deles. Eu achei assim muito bem colocado. E eu me sinto até um pouco orgulhosa, não é, de ter esse conhecimento e de estarmos falando sobre um assunto assim tão profundo, tão sério, e fazermos parte, então, daqueles escolhidos para fazermos um trabalho como esse. E todos serão escolhidos, todos serão muito bem aceitos, todos aqueles que buscarem, todos aqueles que estão propensos a auxiliar os mestres a enviar as suas energias. E entrar no nosso lema, esta é a nossa maneira de servir. Porque para isso e desta forma fomos treinados. Eu peço ao Sr. João Gilberto, então, que passe os nossos recados e depois, então, eu vou ler um trechinho da mensagem do mestre. Então, as pessoas que tiverem interesse, a gente tem aqui pessoas que quiserem fazer esse curso, então entre em contato aqui com as nossas secretárias e só também deixando uma informação para vocês, com muita energia dos mestres, nós iniciamos 10 pessoas, 10 irmãos nossos, seres de luz. Foi um momento fabuloso. Por quê? É o que eu sempre digo, a Odete também está sempre falando. A iniciação é a conexão sua com seu eu superior, com seu eu real. Então, cada um tem uma emoção diferente. E agora ouço com muita atenção a mensagem de Mestre Ashtar. Então, de acordo com tudo aquilo que eu disse, com relação a esta mensagem, tudo aquilo que foi colocado, Mestre Ashtar ainda diz assim: queridos humanos do planeta Terra, assim a nossa presença e os nossos desígnios não têm outro fim, senão o de vir em auxílio de vocês, pois os seus guardiões invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta Shan. Eles chamam a Terra realmente de planeta Shan. É um nome que eles dão, mas que tem assim bastante propriedade. Como chamam também o planeta, tem diversos nomes, não é? Mãe Gaia, por exemplo, né? Gaia também é um dos nomes do planeta Terra. Então, continuando com a mensagem, esse trecho é bastante importante e diz o seguinte: nós somos 10 milhões de homens do espaço, fartamente equipados com força de natureza etérica, a fim de se oporem às intenções das forças destrutivas, tornando inofensivos os seus meios. Sabemos quais as regiões da Terra que estão fadadas à destruição, e logo que apareça um perigo, enviaremos a esses lugares vários milhares de Venglar. O que significa Venglar? No idioma deles, de acordo com o que eles dizem, Venglar quer dizer discos voadores, na verdade. É uma palavra diferente que nós não tínhamos ouvido até então, mas essa é uma maneira deles se reportarem aquilo que significa discos voadores. E continuando, ele diz: para darmos uma ideia de como vocês estão protegidos, poderia citar inúmeros fatos onde sabotagens premeditadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens. Se aí não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque os seus sábios
saibam utilizar os átomos. É porque nós temos tido cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas de compostos químicos depois de cada explosão atômica. Os nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada pessoa, e esperamos ver o planeta Chã, a Terra, escapar à sua morte. No que nos diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a terra de vocês, mas para o seu Salvador a coisa era diferente. Ele fez a promessa sagrada de que voltaria. Por isso, esse mundo tenebroso será por ele iluminado, apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir esse acontecimento. Temos confiança de que essa promessa será cumprida e nós nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês, porque ele não virá na carne. Quer essa assistência chegue invisivelmente por meio de astronaves, cuja equipagem é constituída de seres poderosos, mostrando a sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas dos mortais, quer esse auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis, é certo, todavia, que os homens e as mulheres que cumprem as missões para as quais nasceram sobre a terra receberão tudo o que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de avaliar, no seu justo valor, a paciência e a maravilhosa indulgência com as quais Deus suporta a fragilidade dos humanos. Ninguém é capaz de medir seu desapontamento quando eles recusam aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo o que se passa, sendo de natureza destrutiva, é o resultado da livre escolha do homem de ligar-se à senda da retrogradação que leva ao esquecimento. Esses seres retrógrados não podem existir no novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos haverá milagres que levarão vocês a uma revisão das suas concepções sobre a natureza e sua metamorfose. É inevitável uma era de purificação antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Há meios para tornar menos dolorosa uma tal purificação e a eliminação desses resíduos inquietantes. Embora em diferentes partes do globo só uma completa varredura fará desaparecer qualquer vestígios das antigas abominações e seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que esforços determinados são levados a efeito por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma digna da nova era, esforços que impedirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta e encontramos uma multidão de pessoas íntegras, generosas e de espírito aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós as observamos em casa, nos negócios, no trabalho, nas distrações, na riqueza e na desdita, em tempo feliz e por ocasião de desgraças. Em todas as ocasiões, elas ficaram calmas, cheias de recursos, dando coragem e forças aos medrosos e aos fracos. E a elas agradecemos a Deus por elas existirem. Ele diz: eu sou mestre Astar, comandante Astar Sheran, no final da mensagem. Eu li apenas um trecho, a mensagem é bastante extensa, existem muitas outras orientações e revelações que eu passarei com muito prazer, com muito amor àqueles que se interessarem. Gostaria que o senhor fizesse as últimas colocações, então, e depois encerraremos. É uma pena que aqui na terceira dimensão tem tempo, né? Mas a gente está no final do nosso programa e leva essas mensagens de amor, de paz, de seres que estão o tempo todo do nosso lado. Muitas vezes as pessoas se apercebem, porque a gente entra num piloto automático e muitas vezes não vê um anjo, um arcanjo, um comandante, um mestre, um mentor que está do seu lado. Então, deixo aqui o meu beijo, meu carinho, nesse dia fantástico, 8/8/2008, que com muita propriedade o mundo mudou através da energia fabulosa que foi nos dada pelos chineses e principalmente por esse ensinamento que nos foi dado pelo comandante Astar.
Então, a gente vai passar um vídeo para vocês, Odete ainda vai se despedir. Um abraço, fique na paz. Agradeço de todo o coração a todos os internautas pela atenção que nos deram e peço a eles que não esqueçam que hoje é um dia especial, nós estamos dentro de uma vibração muito valorosa, muito preciosa, que envolveu todo o nosso planeta Terra através daquelas exibições magníficas, maravilhosas que vieram de Pequim para todos nós. Um grande beijo a todos e voltaremos com muito amor, com muito carinho na próxima semana. Até lá! Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.